gente! Seja bem-vindo ao meu canal! Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Antes de começar o vídeo de hoje, eu queria agradecer muito porque finalmente chegamos aos 1000 inscritos. Então, continuem dando like, continuem se inscrevendo e continuem compartilhando para todo mundo, amigos, familiares, inimigos, todo mundo. E para comemorar os 1000 inscritos, eu quero trazer para vocês, de segunda a sexta, vídeo. Só que os casos que eu quero trazer são gigantescos, então não tem chance nenhuma de eu conseguir fazer todos os roteiros, gravar e editar tudo pra semana que vem. Então eu peço que vocês tenham um pouquinho de calma, que eu vou trazer, se tudo der certo, ainda esse mês. Mas eu quero fazer com calma, sem pressa, pra trazer um conteúdo de qualidade. Se vocês gostaram dessa ideia, comentem aqui embaixo pra eu saber. E o mito barra lenda que eu vou contar pra vocês hoje é um extremamente famoso, se não o mais famoso, e que em praticamente cada lugar do mundo tem uma história diferente, uma versão diferente. E eu vou trazer, de forma resumida, cada uma pra vocês. E a lenda de hoje é a lenda das sereias. E eu não sei vocês, mas eu sempre acreditei em sereias. Não me julguem. Sabe por quê? Vamos pensar. O oceano é gigantesco e a gente não conhece ele todo. Por que não existirem sereias lá nas profundezas que a gente ainda não descobriu? Arranje um argumento melhor caso você não acredite em sereias. Sem sombra de dúvidas, o mito das sereias é um dos mais conhecidos no mundo, mas em cada cultura tem uma versão diferente do que elas seriam e do que elas significavam. Algumas pessoas acreditam que as sereias são seres mágicos, só que outras pessoas acham que elas são problema. E embora sejam personagens fictícios, tem muita gente que afirma que já viu uma sereia. E então a pergunta que não quer calar é: as sereias existem? Em algumas culturas, a sereia significa vida e fertilidade no oceano. Em outras, ela encarna a natureza destrutiva do mar, atraindo os marinheiros para a morte, também servindo como presságio de tempestades, mares revoltosos e desastres. A primeira história conhecida da sereia veio de Assíria, que era uma civilização antiga, onde hoje a gente conhece como o Iraque. Acredita-se que 1000 anos antes de Cristo, a primeira sereia era uma deusa chamada Atargates. De acordo com a lenda, Atargates acabou se apaixonando por um homem, ele era um pastor, e aí aconteceu aquela coisa toda bonita, o amor, a paixão, até que ela matou ele acidentalmente. E quando isso aconteceu, ela ficou muito envergonhada. Eu não achei como ela matou ele, mas como ela era uma deusa, ela provavelmente era muito poderosa, deve ter, sei lá, usado os poderes de forma errada e sem querer ele morreu. Mas ela ficou muito envergonhada e então ela se jogou em um lago na intenção de se tornar um peixe. Mas calma, porque o lago achou ela tão maravilhosa, perfeita, linda, que ele falou: não vou tirar essa beleza. Então só transformou da cintura para baixo em um peixe. E daí que surgiu, né, sereia. Metade peixe, metade mulher. Nos contos gregos antigos, a irmã de Alexandre, o Grande, se transformou em uma sereia logo após sua morte e seu espírito acabou no mar Egeu. E então, quando um navio passou por ali, ela perguntou para os marinheiros: o rei Alexandre está vivo? E eles falaram que sim, que além de estar vivo, ele estava conquistando tudo. Era tipo Alexandre o Grande. E obviamente, como toda irmã, aquilo deixou ela muito feliz. E então ela decidiu acalmar o mar para os marinheiros terminarem a viagem, tornando-se meio que o anjo da guarda deles, só que em forma de sereia. Nas culturas asiáticas, eles consideram a sereia como criaturas mágicas. O folclore chinês descreve as sereias como capazes de transformar suas lágrimas em pérolas. E por conta disso, vários marinheiros procuram pelas sereias, né? Eles querem as pérolas. Só que esses marinheiros são vistos de forma negativa pela sociedade, porque acredita que esses seres simbolizam graça e beleza. Já a versão japonesa não é tão romântica, não. Eles já veem uma coisa mais grotesca ali. Para eles, as sereias não têm o torso humano, apenas a cabeça. Então imagina aí na cena, um peixe com uma cabeça humana. E essa criatura deformada possui poderes sobrenaturais e a carne, quando consumida, poderia dar imortalidade para o comedor. Só que apesar delas darem imortalidade e tal, aquela coisa toda incrível, quando uma sereia era capturada, ela trazia sempre má sorte. E então, toda vez que alguém capturava uma sereia, eles devolviam ela para o mar.
E se uma sereia aparecesse na costa, significava um presságio de guerra ou catástrofe iminente. Os britânicos também não são apaixonados pelas sereias e eles acreditam que elas são as criadoras do infortúnio no mar. Embora alguns mitos de sereias afirmem que elas não sabem ou elas acabam esquecendo que os humanos não conseguem respirar debaixo d'água, é muito mais frequente dizer que elas são criaturas travessas e que elas sabem sim e querem matar todo mundo. E então, para os marinheiros britânicos, uma coisa é certa: avistar uma sereia é um sinal claro de má sorte. Na África Ocidental, Sul e Central, existem vários contos de seres místicos da água chamados Mami Wata, que significa água como mãe ou mãe das águas. Mas como esses espíritos se originam de diversas culturas africanas, não tem uma singularidade entre eles, e então o gênero Mami Wata é fluido, ou seja, ele pode ser homem ou mulher. E esse espírito é muito adorado por oferecer beleza, cura e sabedoria, além também de evitar desastres naturais. Após o colonialismo e a ascensão do comércio de escravos em 1600, as histórias e crenças de Mami Wata se espalharam pelo mundo todo e continuam até hoje sendo uma importante fonte de conexão espiritual com as comunidades africanas, que buscam recuperar suas tradições e identidades culturais. Nas Ilhas Guam, acredita-se que uma jovem que adorava nadar foi amaldiçoada pela própria mãe. Gente. Só que na família tinha uma pessoa sensata, que era a avó, e ela tentou impedir a maldição, só que a maldição já tinha sido concluída pela metade, fazendo com que a menina, da cintura para baixo, fosse peixe. E hoje em dia ela é considerada protetora dos marinheiros. No leste europeu, as sereias eram chamadas de Rusalki, que eram ninfas da mitologia eslava. Inicialmente, elas eram vistas como espíritos da fertilidade e da agricultura, mas a partir do século XIX, eles passaram a serem vistos como espíritos de mulheres que acabaram morrendo de forma violenta, afogadas. E devido à sua raiva e tristeza, os Rusalki passaram a atrair homens e crianças para o mesmo local que elas haviam morrido. Sabe a logomarca da Starbucks? Então, é uma sereia conhecida como Melusina. Diz a lenda que quando Melusina ainda era uma criancinha, seu pai, um tarado pervertido safado, espiou ela tomando banho e então mais tarde ela se vingou dele. Eu não encontrei exatamente como ela se vingou dele, mas eu acredito que ela matou ele. Só que a mãe dela não ficou nem um pouco feliz, afinal ela tinha perdido seu marido e ela se vingou de Melusina. Então a gente vê que era uma família um pouco complicada, né, que precisava fazer uma terapia de família. E ela condenou Melusina a todo sábado se transformar em metade peixe, uma sereia. Temos também a versão brasileira, que é a da Yara. Em uma das versões, ela era uma índia muito bonita, só que seus irmãos começaram a sentir inveja dela e então eles planejaram um assassinato. Qual é o problema dessas famílias? Só que Yara foi muito mais rápida e matou eles primeiro. E então ela ficou com medo da reação do pai, né? Afinal, ela tinha matado os filhos dele. E ela fugiu. Só que ele fez uma busca gigantesca e conseguiu encontrar ela. E então, como punição, ele jogou Yara no rio Solimões. Diz a lenda que alguns peixes a encontraram e a levaram para a superfície. E então a transformaram em uma sereia. Nenhum artigo sobre sereias deixa de mencionar o conto que inspirou o famoso filme da Disney, A Pequena Sereia. A animação da Disney é uma versão muito mais romantizada da versão original de Hans Christian Andersen, que foi publicada em 1837. E a versão dele, vamos dizer assim, que é um pouco mais macabra. Se vocês quiserem que eu traga essa versão original da Pequena Sereia, comentem aqui embaixo. Embora nunca tenha sido provado que existam sereias, até hoje várias pessoas dizem que já viram, chegando a ponto de uma cidade de Israel oferecer $1 milhão para quem pudesse provar que sereias existem. Isso aconteceu após várias pessoas afirmarem que viram uma sereia pulando com um golfinho. Muitos folcloristas acreditam que esses avistamentos de sereias foram mal interpretados e provavelmente era algum outro animal e as pessoas acharam que era uma sereia. Alguns relatos já rolam há muito tempo. O próprio Cristóvão Colombo afirmou ter visto uma sereia em 1493 e, segundo ele, elas não eram tão bonitas quanto eram nos retratos. Hoje em dia, os cientistas dizem que ele não viu uma sereia, mas que ele viu um peixe-boi. Eu vou deixar uma imagem aqui pra vocês de um peixe-boi e aqui de uma sereia, tecnicamente. Como a pessoa confundiu isso
com isso. Embora as sereias nunca tenham sido provadas serem reais, temos que lembrar que muitos animais marinhos antes também não eram conhecidos e hoje em dia eles são. Então, pode existir sereia e a gente ainda não sabe. Provavelmente não vai ser como a gente imagina que uma sereia seja. Eu acho que vai ser uma coisa um pouquinho mais feia. Não feia, mas diferente. Muitas pessoas, na verdade, começaram a acreditar em sereias, inclusive eu, depois de 2 documentários serem produzidos pela Animal Planet. Se eu achar o link dos 2 documentários, eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem. O primeiro foi lançado em 2012 e se chamava Sereia, o Corpo Encontrado. E o segundo foi lançado em 2013, chamado Sereia, a Nova Evidência. Só que, gente, era tudo falso, fake, encenado, com vários atores interpretando cientistas e parecia muito real, eu acreditei. Só que eles não deixaram claro que era tudo fake. Então a pessoa que assistia, ela ia achar que era real porque foi um documentário feito pela Animal Planet. E de acordo com eles, eles colocaram nos créditos e falaram para a imprensa que era fake. Só que muita gente não viu esse comunicado dizendo que era fake e muito menos lê os créditos, né? Ninguém lê crédito de nada. A gente não lê nem os termos lá de algum site que pode estar falando que vai roubar tudo nosso e a gente tá lá aceitando. Imagina os créditos de um negócio que é confiável. Para vocês terem noção, uma das evidências apresentadas nos documentários era de um porta-voz da NOAA e ele chegou a afirmar que 65 pesquisadores já tinham concluído que as sereias viviam entre a gente pacificamente. Só que, obviamente, depois que a NOAA assistiu os documentários, ela comunicou que aquilo não era verdade e que eles não têm evidência nenhuma de que sereias existem. E tirando uma dúvida que eu mesma tinha de que sirenes e sereias são a mesma coisa, não são. As sirenes na mitologia grega antiga são seres que são metade mulheres e metade aves. E as sirenes, diferentes das sereias, que tem culturas que as veem de forma positiva e outras de forma negativa, são sempre vistas como seres maliciosos e perversos. E são as sirenes que atraem os marinheiros através da voz e não as sereias. Hoje em dia, a figura das sereias passou a ser adotada por uma rede de jovens transgêneros chamada Mermaids UK. Ela foi fundada em 1995 e essa organização apoia crianças e jovens transgêneros ou com gêneros diversos. E esse símbolo representa para a comunidade a capacidade de se transformar. Curiosamente, o símbolo da sereia também foi atrelado a Mary, a rainha da Escócia, que eu falei lá no vídeo da loira do banheiro, lembra? Então, após o assassinato de Henry Stuart, ou Lord Darnley, no dia 10 de fevereiro de 1567, passaram a surgir vários cartazes de Mary como uma sereia. Só que nesse caso, a sereia representa a tentação e prostituição. E ela foi representada dessa forma para promover a rainha Elizabeth, que era rival de Mary e era conhecida como ser a rainha virgem. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like. E se vocês também têm algum mito, lenda ou história que vocês queiram que eu traga aqui pro canal, é só comentar aqui embaixo que eu vou anotar na lista. E é isso. Até o próximo vídeo.